Fala, meus filósofos e minhas filósofas. Feliz 1964, né? Se você quer entender por que o Brasil já vive uma ditadura nas mãos do Jair Bolsonaro, assiste esse vídeo até o final, que eu vou dar 4 motivos para você entender como é a nossa realidade de verdade e como isso pode ajudar a esquerda a combater o fascismo aqui no Brasil. Também vale muito a pena lembrar que eu já gravei um vídeo falando sobre esse tema, que era o Brasil caminha para o fascismo, que era a relação do fascismo brasileiro com a pandemia, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto também nesse vídeo, então vale a pena você já assistir aquele para poder entender melhor o que eu estou falando. Antes de começar, meu nome é Eduardo Klinger, sou pesquisador em filosofia, criador do site do canal Eduardo Klinger, e hoje a gente vai entender melhor a situação verdadeira que o Brasil se encontra diante do fascismo e do autoritarismo, né? Gostaria também de pedir para você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo se achar que foi interessante e lhe ajudou de alguma forma, para poder me ajudar também a continuar com esse trabalho. Então vamos ao que interessa, né? Feliz 1964, feliz ano novo, vida nova, a gente tá o quê? Fudido, é claro. Porque já estamos em ditadura militar, porque a gente já pode considerar esse governo de uma forma mais autoritária, né? Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que essa minha visão não é uma visão pessimista, é realista, não, também não tem nada a ver com essa ladainha, mas sim uma análise mais concreta da realidade, né? A realidade sempre se impõe, quem assiste o canal do Meteoro Brasil sabe do que eu estou falando, a realidade sempre se impõe, e eu estou percebendo muito da questão da esquerda, que eu já tenho criticado há muito tempo diante da pandemia, que ela não está sabendo ainda entender do que a gente está enfrentando, né? O que é Jair Bolsonaro. Então aqui eu acho que esse vídeo é mais para tentar explicar ou compartilhar uma ideia sobre por que a gente já está vivendo essa ditadura. Então vamos lá. Primeiro ponto, a militarização da democracia. Essa é a principal questão que é vista pelo governo bolsonarista. Só para se ter uma noção, em 2018 até 2019, o número de militares na ativa, ou seja, eles não estão na reserva, eles estão na ativa, eles têm poder de comando na hierarquia militar. Era de 2,9 mil, 2.900 militares. 1.600 militares aproximadamente do Exército, 680 militares na Marinha e 622 militares da Força Aérea. Ou seja, você está falando de quase 3 mil militares na ativa no poder executivo de 2018 a 2019. Isso foi um aumento de 43% em um ano. Ou seja, a partir daí você já percebe o quão perigoso isso é. Teve uma entrevista de um militar que tentou contra-argumentar contra essa pesquisa, e aí ele fala, então a gente também deveria saber o número de médicos, de professores, de homens, mulheres, brancos e negros, e a grande resposta é não, porque os médicos não têm um histórico de intervencionismo, não têm um histórico de golpes na história brasileira como as Forças Armadas têm. Eu estou preparando um vídeo, que eu acho que eu vou ter que dividir em 2 ou 3, que é sobre a Brasil, terra de militares, onde todos os golpes bem-sucedidos nas Forças Armadas, no Brasil, teve influência direta das Forças Armadas. Enfim, não vou dar spoiler agora, né? Deixar o melhor para o final. Brasil, terra de militares. Quando eu lançar, vocês vão ver esse vídeo. Mas, enfim, para quem estuda a história brasileira, sabe que as Forças Armadas têm um histórico fodido de golpes militares na democracia brasileira. Na monarquia também, né? A própria proclamação da República no Brasil foi um golpe militar. O Marechal Deodoro não foi um herói, foi um golpista. Ele traiu a monarquia e impôs o governo dele, que tinha até um nome relacionado ao militar, não sei se era governo de espada, uma coisa assim, mas foda-se. A questão é, a militarização da democracia é um pilar perigosíssimo que o governo bolsonarista está criando para poder finalmente aparecer como, para finalmente oficializar a ditadura dele, digamos assim. A gente já vive na ditadura, não tem para onde correr. A grande questão é quando é que ele vai dar o golpe de verdade e se ele vai conseguir. Isso também é importante a gente discutir mais para frente. Bom, militarização da democracia, acho que já deixei bem claro, né, isso. Agora a gente tem a segunda questão, que é outra muito perigosa, que se trata da organização golpista.
Já vazou conversas do Bolsonaro com o general Heleno, já teve outros militares aí de alta patente falando sobre, de forma velada, mas falando sobre um golpe militar, atacando o STF, né? Ataques ao STF, a própria Sarah Winter, nazista, né? Organizando ali os 300 para o Brasil, que não é aquilo senão uma força paramilitar, né? A questão é que foram pedidos e tudo mais, mas se não fossem, era uma guerrilha, tranquilamente uma guerrilha. Então você tem aí ataques ao STF, ataques à democracia, tanto por parte de militares quanto por parte de civis. Só que de civis a gente está cagando e andando, né? Militares é que o cu tranca mesmo. E também, sim, e também a questão das Forças Armadas, ou melhor, Forças Armadas não, a questão da PM, da PF e das milícias que apoiam o Bolsonaro também. Vale lembrar que a Polícia Militar, a Polícia Federal tem um histórico de conservadorismo, abraçou bem a questão do Bolsonaro, fora que a questão das milícias, que está a questão das milícias dentro da Polícia Militar e da Polícia Federal. Também é outra coisa preocupante. A greve dos militares que teve aqui do Ceará foi ali um movimento de milícia, que tinha sim um apoio do Bolsonaro. Ou seja, você tem uma organização golpista que passa por todos os pilares da democracia brasileira. Você tem as Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, Marinha, você tem a Polícia Militar e você tem a Polícia Federal, cuja alguns policiais federais acobertaram a questão da corrupção no governo Bolsonaro. Você teve policiais federais passando informações privilegiadas para a família bolsonarista. E você tem a Polícia Federal acobertando a corrupção do governo Bolsonaro por causa das eleições. A PF segurou o caso do Queiroz, de outras corrupções, para poder não manchar a imagem do Bolsonaro durante as eleições. Algo que foi feito completamente o contrário quando se tratava do Lula, por exemplo. Então você tem as Forças Armadas de todos os níveis se abraçando a causa fascista brasileira. E isso ameaça diretamente a estabilidade política no Brasil. O terceiro pilar, e não menos importante também, é a questão de que o Bolsonaro não é um político. Bolsonaro é um fascista, tá? A grande questão que me faz lidar com a realidade brasileira como se fosse já uma ditadura é que o Bolsonaro ele é um fascista. E fascista, quando chega no poder, não larga o osso, tá? Fascista a gente tira na porrada. Nazista, fascista, a gente tem que bater até a suástica virar catavento. Então, Bolsonaro, tudo que ele precisava era chegar ao poder. E ele chegou em 2018. Então agora ele não sai. Todas as alternativas que a esquerda fizer, o Bolsonaro vai permanecer no poder. Por quê? Vamos lá. Se a esquerda não fizer nada, como estava sendo a atitude dela no começo, o Bolsonaro dá um golpe. Se a esquerda propor e conseguir um impeachment do Bolsonaro, ou mesmo impeachment de chapa, que é o objetivo principal da esquerda, Bolsonaro vai dar um golpe, porque ele não vai aceitar isso. E ele vai dar um golpe por causa do nosso segundo tópico, que eu já falei, que era a organização golpista. Tá? Ele só está preparando as coisas, mas já está ali. Se precisar, ele usa. Só que ele não quer usar agora porque ainda não tem certeza. Certo? Então, com impeachment ou sem impeachment, o Bolsonaro dá um golpe. Se as coisas permanecerem as mesmas por causa da pandemia, e supondo que isso chegue até 2022 e tenhamos eleições, o que eu considero muito pouco provável, se o Bolsonaro for eleito, ele ganha mais 4 anos e no final ele dá um golpe porque ele não vai poder se candidatar novamente. Se o Bolsonaro perder as eleições, ele vai dizer que as eleições foram fraudadas e vai dar um golpe. Ou seja, de qualquer forma, Bolsonaro vai dar um golpe, porque é isso que ele é um fascista, ele não vai largar o osso, ele não vai sair do poder. A forma que a gente lidou com a Dilma, lidou com o Lula, lidou com o FHC, com o Collor, é completamente diferente da forma que temos que lidar com o Bolsonaro. Bolsonaro é um fascista de merda, então a gente não vai tirá-lo do poder por vias democráticas, porque ele não está ali para respeitar a democracia. Então não faz sentido você lidar com o fascista sendo um democrata, entendeu? Não rola. Ele vai estar ali pelo poder e vai se manter ali pelo poder. Então, dessa forma, a gente tem que lidar com o Bolsonaro como fascista e agir conforme. Então,
Eu não acredito muito nessa vibe de impeachment de chapa, tanto faz se conseguir ou não, o Bolsonaro vai dar um golpe mesmo, mas o que eu acredito é no poder popular, é na força da população, e acredito que o mais adequado seria a população em peso na rua. A população fazer 2013 parecer fichinha. Então o nosso lugar é nas ruas, e de forma muito intensa. A gente tem que literalmente balançar o Brasil, a gente tem que fazer essa pátria tremer. Porque fascista tem que ter medo. Se fascista não tem medo, quem vai ter medo somos nós. Então, entre nós e eles, é melhor eles, tá? Vão me acusar aqui daquela coisa de que é uma ideia fascista, nós e eles, mas tipo, foda-se, meu amigo. Com nazista, e a gente tem nazistas no governo, a gente não discute, tá? Segunda Guerra Mundial tá aí para provar, Hitler tá aí para provar, Bolsonaro tá aí para provar. A gente não tá lidando com políticos. Eu poderia sim ter mais respeito, digamos assim, quando se tratasse de Aécio Neves, de Collor, de Serra, do caralho de asa do PSDB. Beleza, ali eram políticos. Corruptos, mas políticos. Mas o Bolsonaro, ele tá acima desses caras. Ele é um fascista, e fascista é na porrada. Querendo ou não, é na porrada. Ou o fascista apanha, ou a população apanha. Vocês que escolhem. Certo? Bom, já falamos de 3 pontos, agora vamos no quarto, que é o que tem relação com o vídeo que eu falei no começo, que era o Brasil caminha para o fascismo. Bom, a grande questão era a pandemia e o Brasil. Nesse vídeo que eu tinha falado, eu tinha comentado sobre a questão da pandemia ter atrasado um pouco o Brasil. Era uma teoria que eu tinha na época, porque o Brasil, desde 2013, já vinha caminhando para o fascismo. Bolsonaro foi eleito, ali já foi a cartada final, ali decretou o início do fascismo no Brasil. E o que eu tinha imaginado na época é que, por causa da pandemia, o fascismo brasileiro fosse adiantado. Então, poderia ser que a gente conseguisse resistir até 2022 por causa da pandemia. E aí, em 2022, a gente pudesse derrubar o Bolsonaro. Mas, infelizmente, eu estava errado, tá? A pandemia não atrasou o fascismo, pelo contrário, adiantou o fascismo no Brasil. Por causa da pandemia, por causa da população em casa, o Bolsonaro vem articulando com os militares e com toda a sua bancada escrota de fascistas de merda e nazistas, que é a mesma coisa, tá? Mas me surpreende nazistas ainda. Vem articulando a tomada de poder. Então a pandemia ela serviu para agravar o fascismo no Brasil e por causa disso a gente não pode aceitar. Se a gente continuar nessa ideia dessa biopolítica onde nós ficamos trancados em casa enquanto o Bolsonaro está lá articulando um golpe, a gente vai se fuder muito em pouco tempo. Eu não acredito que a gente vai ter uma eleição para 2022, uma eleição presidencial. Eu não acredito. Eu acredito sim que o Bolsonaro vai dar um golpe daqui para lá, porque a esquerda agora parece que acordou mais ou menos. Tenho várias críticas que eu estou por aqui com alguns partidos, mas parece que a esquerda está percebendo a letalidade que é o Brasil na mão do Bolsonaro. Parece que ela está acordando, então acredito que a tensão vai se acirrar. A defesa do STF, ou melhor, o contra-ataque do STF a Sarah Winter, ao Ventral, que estava ali enchendo o saco, mostrou ali que o Brasil pode sim ainda ter um pouco de esperança, mas é como eu lhe falei, se a gente tira o Bolsonaro, ele vai contra-atacar com golpe. Se ele vai conseguir ou não o sucesso desse golpe, aí já é outra questão. Eu particularmente acredito que sim, apesar de ter ficado em dúvida após ver a reação do STF e após ter pesquisado um pouco mais sobre a militarização da democracia. Os principais militares que estão em cargos assim muito importantes não estão na ativa, mas a gente viu que tem quase 3 mil que estão na ativa em cargos menores no executivo, né? Então também é preocupante. Eu estou em dúvida, mas tendo mais para acreditar que o Bolsonaro vai conseguir sim o golpe com sucesso. Mas aí já é outra questão e a gente vai precisar de mais tempo, a gente vai precisar de mais análise, a gente vai precisar ver como a esquerda vai lidar com essa situação, né? E o próprio STF e tudo mais. Bom, então é isso. Acho que eu já falei tudo o que tinha para falar. Não aceitem o fascismo. Com fascista a gente não discute, a gente desce a porrada mesmo. E a gente precisa derrubar o Bolsonaro o mais rápido possível. E a gente não vai fazer isso por vias democráticas. Para derrubar o Bolsonaro, o povo tem que fazer as ruas tremerem.
É isso que a gente precisa, do apoio popular, do poder popular, da população, tendo consciência de que o que a gente está enfrentando não é qualquer coisinha, não é uma brincadeirinha, não é uma besteirinha. A gente não está lidando com Lula, com Dilma, com FHC, a gente está lidando com um fascista de merda, que é autoritário e perigoso. Então a gente precisa sim da consciência por parte de toda a população. É isso, espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixem aí nos comentários que, se eu puder, eu respondo. Dependendo do que for, eu posso até gravar um vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo se lhe ajudou de alguma forma e até a próxima.